E aí pessoal, tudo bem? Vamos ao vídeo 2. Só para a gente poder repassar um pouquinho o que a gente tinha falado anteriormente, a gente tem que considerar alguns aspectos quando a gente leva em conta a tomada de decisão de preços, tá? Certamente um deles é a gente estar falando um pouquinho sobre o lançamento propriamente de um novo produto, com algumas características que agregam valor, né? E obviamente esse valor é percebido pelo cliente dentro das necessidades dele e ele está disposto a pagar esse valor intrínseco que ele reconhece como sendo um valor importante para poder estar fazendo a compra de um novo produto. Então, logicamente, a introdução de um produto com características diferenciadas automaticamente leva a uma nova precificação. Da mesma forma que esse produto também, de uma forma mais segmentada, possa ser inserido em outros canais de distribuição ou, novamente, em novos segmentos de mercado, de forma que atinja outras camadas populacionais, como, por exemplo, até o próprio telefone, que eu falei que existem telefones que atendem uma determinada população, uma determinada camada da população com uma faixa de renda mais interessante, que tenha mais capacidade de aquisição, e outros, na verdade, esses mesmos telefones, como os smartphones que a gente usa, que atendem a uma outra faixa de público. Então, são segmentos diferenciados e para isso se criam estratégias e produtos para poder atender esses públicos dessas mais variada da mais variada forma, né? Das mais variadas formas. Vamos corrigir o português, né? É bom a gente poder passar por isso. E, logicamente, também entender a figura da segmentação é importante, mas também entender os preços dos concorrentes para poder saber se existe competitividade dentro do seu produto que você oferece, produto ou serviço, as variações dentro da demanda desse produto que pode acontecer e, logicamente, isso impacta dentro do custo, obviamente, produtos onde você tem maior procura, a tendência a ele ficar com valor mais elevado e, obviamente, produto com menor procura, você tem uma característica óbvia de que esse produto vai ficar mais barato, né? Então, logicamente, por conta da figura da própria oferta e demanda. Alterações dentro dos custos da empresa são importantes, a gente já falou um pouquinho disso antes no vídeo anterior, mas só para poder frisar é importante, a estrutura de custo da empresa muda, automaticamente isso altera de certo modo as margens de contribuição do produto para o negócio, para mais ou para menos, e automaticamente isso pode impactar dentro da figura da precificação. A mudança dos objetivos, logicamente, do aspecto de rentabilidade da empresa, e aí acho que é uma questão importante a gente entender o que a empresa pensa no momento que ela mexe na estrutura de custo, o que ela pensa em termos de rentabilidade do produto e, logicamente, da linha ou da cadeia de serviços dela, que ela apresenta, que ela oferece, né? Adaptação a novas estratégias de atuação no mercado, e aí isso é uma coisa muito recorrente dentro das empresas, elas estão sempre pensando, e aí muitas pessoas, até para a gente poder não entrar no mérito dessa questão, mas o segmento de marketing ele tem uma figura muito interessante para a parte de inteligência de mercado, ou seria o Business Intelligence, né, o BI, tá? Então isso aí vai pensando vai muito de encontro ao que essas estratégias buscam, essas adequações para o mercado, tá? As alterações dentro da legislação impactam dentro da questão da condição da produção ou do preço do produto. E isso aí a gente tem que avaliar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante que causou um impacto que talvez a gente não venha lembrar, mas só para vocês entenderem essa figura da precificação. Quando aconteceu aqueles impactos ambientais em Mariana, na verdade foi Mariana e a outra usina, que agora não vou me recordar, outra área de minério, outra lagoa de minério que era pertencente à Vale, a estrutura, na verdade, ela teve que ser toda revista, né? E automaticamente, eu vou até lembrar agora depois, eu queria que alguém me lembrasse qual foi o último incidente depois de Mariana, que agora eu não vou lembrar, depois a gente pesquisa isso, é melhor para a gente poder estar falando. Mas a questão é a seguinte, esse tipo de situação, e logicamente a empresa adotava a figura dos reservatórios tal como era, na verdade, justamente por conta de que os resíduos de mineração depositados em lagoas eram muito mais baratos do que a deposição de resíduos a seco, né?
E por conta agora de uma necessidade da legislação ambiental e, logicamente, dado essa catástrofe, as catástrofes, né, que aconteceram no estado de Minas com relação a essas lagoas de resíduos de produção de extração de minério, automaticamente obrigou a empresa, logicamente, a pensar numa nova estratégia, repensar, porque teve que se readequar a uma nova legislação, adequar-se a uma nova legislação, o termo correto, e obviamente isso de certo modo impacta na estrutura de custo, porque esse tipo de produção de geração de resíduo, deposição de resíduo a seco, ela é muito mais cara do que o formato anterior. É mais seguro, totalmente seguro, né? Tem muito mais segurança, obviamente de ter um rompimento de barragem não vai acontecer, né? Então obviamente, mas todavia, entretanto, isso impacta na figura dos custos da empresa e que, logicamente, impacta também na tomada de preço de venda, no caso do minério, para o mercado. E, por consequência disso também, e nessa esteira de alteração da legislação também há uma mudança tecnológica, né? O processo é outro, então tem-se uma nova adequação. Então, logicamente, da mesma forma na figura da indústria do minério, da extração de minério, existem outros segmentos que também demandam adaptações a essas novas tecnologias, né? Então isso é uma coisa que a gente está vendo. Um exemplo clássico, né? E talvez até por conta dessa figura da pandemia mundial que a gente está atravessando aí, é justamente esse momento que nós estamos tendo, que eu estou gravando um vídeo para a gente poder estar falando um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Então, sobre o conteúdo que a gente vai estar abordando. Bom, se a gente está falando sobre isso tudo, e logicamente, só reforçando, o objetivo disso é gerar valor para o acionista, para o investidor e para o sócio da organização. Logicamente, isso se reflete em alguns momentos em algumas políticas de remuneração para os próprios colaboradores, como a figura do PLR, por exemplo, da participação de lucros e resultados. Nem todas as empresas têm essa política ou adotam essa política. Mas, para o acionista, para o investidor e para o sócio, o objetivo dele é que o valor investido gere retorno, ou seja, ele tem retorno sobre o seu investimento. E dentro disso, a gente vai vem a figura dos objetivos, né, da empresa e que impacta automaticamente em algumas decisões estratégicas que a empresa objetiva ao longo do tempo. Não caracterizando a figura da missão, que tem muito a ver com o que a empresa representa na sociedade ou o que ela vai representar para a sociedade, mas a visão da empresa, que são os objetivos que ela pretende alcançar, tem também impacto direto na figura da questão da precificação. Então, umas situações que podem acontecer é um crescimento de mercado, a expansão das vendas dela. Na verdade, ela tem que se garantir viva ou se manter viva no mercado e, obviamente, não evitar, apesar de que evitar a competição seria uma coisa muito interessante para qualquer segmento de negócio, mas no momento que ela não evite, ela saiba lidar com a concorrência e automaticamente ela ter preços que atendam à demanda do mercado. Então ela tem que ter uma característica de liderança para que ela possa poder estar atendendo aí esse público, né? O público que são os clientes dela. Agora, falar sobre toda essa questão da formação de preços e algumas ferramentas nesse sentido, é importante a gente também poder entender o seguinte: e agora, o que eu vou fazer com isso? Como é que a gente vai trabalhar essa figura? Né? Então a gente precisa entender, estabelecer uma métrica para que a gente possa montar uma precificação para esse produto chegar ao nosso consumidor de uma maneira satisfatória, de que os valores a eles oferecidos sejam efetivamente satisfatórios economicamente para a empresa, ou seja, gerem resultados, consigam pagar impostos e automaticamente também sobre recursos ou receitas ou os lucros advindos do processo da venda do produto ou serviço. E para isso a gente entra na figura do markup. Então eu vou passar para vocês agora na nossa etapa 3 a figura do markup para a gente poder estar falando um pouquinho. Aproveitando isso, e nesse ensejo, no segundo vídeo, a gente vai estar fazendo um novo fórum para a gente poder estar discutindo. Então, a cada momento que a gente for passando nesse tempinho que a gente está junto, a gente vai gravando esses vídeos, vai postando e a gente vai comentando. Então, eu quero realmente que vocês participem efetivamente disso aí.
Eu vou estar na gravação, logicamente, postando o vídeo, vocês vão estar assistindo e a gente vai estar comentando isso via fórum. Então é importante a gente poder entender, porque, volto a dizer, nós até o presente momento, nós vimos a figura dos custos, apuramos os custos unitários e a partir dele, que é a menor esfera, o menor elemento que a gente consiga pôr preço no custo da nossa produção ou da geração de serviço, a gente vai conseguir estabelecer o preço que vai ao nosso cliente, ou seja, o preço de venda. E aí nós estamos falando do markup, ok? Então, nosso terceiro vídeo vai ser especificamente falando sobre essa figura do markup, ok? Então, vamos lá. Até já!